Perfeito. Vou te passar agora, como eu comentei, né, a questão das pesquisas de opinião pública para a população brasileira. Então, segundo o Datafolha 2023-2024, desemprego representava 38% das preocupações, saúde, 32%, violência, 27%, inflação, 25%. Você vê que o local e o nacional muda bastante. O IPEC 2024, crise econômica, 45%. Saúde, 30%. Segurança, 22%. A CNI-IBOP 2023, desemprego, 72%. Corrupção, 42%. Saúde, 39%. Oxfam 2024, prioridades sociais. Fome aparecia com 33% e desigualdade, 28%. E fazendo um apanhado aí, pegando, né, a questão do meio ambiente, né, você veja que o meio ambiente aparece em oitavo, né, oitavo ponto. Primeiro vem a economia e custo de vida, segundo, saúde pública, terceiro, segurança pública, quarto, educação, quinto, corrupção e governança, sexto, infraestrutura e serviços básicos, sétimo, desigualdade social e pobreza, oitavo, meio ambiente e sustentabilidade. Mas é porque o meio ambiente tem que entender o que é o conceito de meio ambiente. Se a gente pensar que meio ambiente não é só plantar árvore, meio ambiente ele não é só isso, né? Você tem o meio ambiente, é o ar que a gente respira, são os parques ou os acessos que aqui temos. É bastante problemático, né? Por causa do pó, né? E nós temos também o mar. Nós temos também o mar. Então os rios. Então o meio ambiente ele integra. Então quando você não tem uma governança, quando você não integra o meio ambiente nas pastas de saúde, educação e segurança pública, parece que ele é uma alça. Ai, tem que plantar árvore. Não. Essa é a questão. Então, por exemplo, você falou, o primeiro foi a fome. O custo de vida. Varia muito de Então, foi muito importante você falar isso. Uma das outras coisas que eu observei que foi a necessidade de reajuste dos salários de prefeitos e vereadores. Isso foi unânime nessa última eleição. Não sei se você reparou. Uhum. Foi unânime. Agora, eu até questionei, faço parte do grupo de não privatização das unidades de conservação do Espírito Santo, e teve uma deputada estadual que citou que a média no estado do Espírito Santo são 2 salários mínimos, que chega a R$3.000. Eu disse, é necessário fazer uma análise desse valor e uma equivalência também. Por quê, Sandra? Porque quando a gente tem mais de 1 milhão nós temos 4 milhões de pessoas no Espírito Santo, sendo que mais de 1 milhão vive com R$600, significa o quê? A gente volta de novo para investimento, para empreendedorismo. Se você não tem acesso a modal público, como é que você vai vender o seu sanduíche na praia? Você pode ir de modal público, mas você depende de um carro, concorda? Muitas vezes você não consegue fazer, muitas vezes você consegue. Mas o quanto você ia conseguir se você tivesse um modal público? E se essas pessoas que vivem com R$600 e você... Aí você tem que pensar o seguinte, essas pessoas vão ter problema de saúde. Você não vai poder falar de bem-estar animal com as pessoas que vivem com R$600 porque eles não conseguem nem dar comida para eles mesmos. Então, cadê aonde, e principalmente aonde são os... É necessário a gente entender onde existem os bolsões de pobreza. E nesses bolsões de pobreza, aonde estão a infraestrutura? E da onde que foram eleitos o maior número de vereadores? Foram através dos bolsões de pobreza, porque a gente precisa entender também qual a consciência política das pessoas. A gente não pode culpar a população porque votou mal ou votou errado. Eles votam com a fome. E a fome existe. Ah, não, mas eu vejo muita gente usufruindo do recurso do Bolsa Família indevidamente. Muita gente, não é todo mundo. Então, você precisa fazer uma análise daquilo que o governo consegue prover,
daquilo que as pessoas conseguem ter acesso para você poder fazer uma análise de resultado. E isso é muito preocupante, porque por mais que se diga que abaixou 2 ou 3 percentuais na fome, estou falando do Espírito Santo, isso não repercute no todo. E aí quem faz as leis? Qual o salário dos deputados estaduais? Gira em torno de mais de R$30 mil. As pessoas que fazem a lei não têm o problema das pessoas que ganham R$600. Então, eu tentei agendar a reunião com 3 deputados estaduais para falar da questão ambiental. Os 3 deputados, botando aqui o artigo masculino, mas deputados e deputadas, tá? Só que eles passam você para o assessor. O assessor não sabe daquilo que você está falando, mas ele vai depurar para falar com o deputado. Então, você já tem uma barreira a partir do momento que a pessoa é eleita. Ou seja, a partir daí, você não consegue mais integrar você como população, a não ser que você faça movimentos sociais. Mas eu não vejo no Estado do Espírito Santo grandes movimentos sociais para que a gente possa mobilizar para que essas coisas mudem, principalmente a questão, de novo, eu volto a falar da mobilidade urbana pública, integrada ao meio ambiente. Você fala o que, Sandra, com relação ao meio ambiente? O meio ambiente ele está integrado em tudo. Por exemplo, a gente tem a CESAM responsável pelo saneamento básico. Não sei se você sabe, agora eles estão entrando com ação criminal aquela população que não consegue ligar as habitações na rede de esgoto. Tá, mas cadê um programa social mesmo, né? Só diminuir a tarifa, para nos bolsões de pobreza, onde tem maior incidência na poluição dos rios, por um prazo de X anos, para que essas pessoas usufruam daquele benefício e a CESAM execute a despoluição. Você não está integrando o meio ambiente? Não está integrando a educação? Ou seja, então, a palavra integração ela é preponderante numa gestão pública. E isso que eu acho que é a maior dificuldade.